Eita, gente, que eu tô que tô hoje, hein, gente? Vamos lá, vamos continuar falando sobre a Idade Média, sobre a Europa medieval. Bem, agora nós vamos falar sobre esse período no sentido de analisando o poder da Igreja na Idade Média e também as relações políticas que estão envolvidas também com as relações religiosas nesse período medieval, tá? O assunto não é simples, é um assunto pesado, mas a gente vai tentar fazer com que ele fique levinho e de fácil entendimento. Vamos lá? Você está olhando para esse mapa aí? Não dormiu ainda? Então tá bom. Você está vendo aqui? Se você olhasse para esse mapa, antes do século V, você estava vendo o Império Romano. Depois do século V, você está vendo a Europa medieval. A Europa medieval era formada por vários reinos bárbaros. Reinos bárbaros que foram entrando no Império Romano e se configurando, aos poucos, convertendo-se em reinos cristãos. Você vai ver o reino dos visigodos na Península Ibérica, depois vai virar Portugal e Espanha. Você está vendo o reino franco no meio da Europa, que depois vira França, vira Alemanha, vira Itália. Então, vamos ver como é que tudo isso acontece. No próximo slide, preparei aqui para vocês, com muito carinho e muito amor, né, os reinos bárbaros. Muitos foram eles, reinos celtas, os eslavos, os tártaro-mongóis, os germanos, mas o mais importante foi o reino dos francos. Mais importante por quê? Porque ele estava comprometido com o feudalismo, tá? O reino franco tem 3 dinastias, a Merovingia, a Carolíngia e a Capetingia. Mas Carlos Magno foi o mais importante de todos eles. Mas como eu falei, vamos falar primeiro da Merovingia, que é a primeira de todas as 3 dinastias. Merovingia começa com o rei Meroveu. Clovis vem em seguida, vence várias batalhas e depois vai se converter ao cristianismo. Se ele se converte ao cristianismo, simplesmente o reino bárbaro franco vai se transformar em reino cristão franco, né? E se transformando em reino cristão franco, ele ganha o apoio da igreja, ganha o apoio do clero. Depois que ele morreu, o reino foi repartido em vários pedaços, mas um sujeito importante, chamado Dagoberto, vai reunificar o reino franco, que foi fragmentado após a morte de Clovis, tá? Dagoberto morreu e depois de Dagoberto, os reis não tinham a mesma força que ele, foram perdendo o seu prestígio, o seu poder para os mordomos do palácio. Era uma espécie de primeiro-ministro dentro do reino franco. O primeiro-ministro mais importante de todos foi um homem chamado Carlos Martel. Carlos Martel venceu os árabes na Batalha de Poitiers. Esse cara ficou importantíssimo, porque ele venceu os árabes que estavam numa grande jornada expansionista em direção ao continente europeu. A dinastia carolíngia vem já em seguida, tá? Com Pepino Breve, filho de Carlos Martel. Os nomes são muito engraçados. Pepino Breve, filho de Carlos Martel, inicia a dinastia carolíngia. Ele, com o apoio da igreja, um apoio que já havia conseguido desde a conversão de Clovis, muito tempo antes, ele consegue governar de maneira bastante eficiente. Depois dele vem Carlos Magno. Esse sim, o homem mais importante de todo o reino franco. Em 768 ele assumiu, maior e mais importante de todos, porque ele expande as fronteiras do reino franco, dando ao reino franco características semelhantes à do Império Romano. Por isso ele foi considerado pela igreja o imperador do Ocidente. Depois que ele morreu, assumiu Luís o Piedoso. Mulherengo, se casou 2 vezes e deixou 3 herdeiros. São eles Luís o Germânico, Carlos o Calvo e Lotário. Com esse nome, queridos, ele não precisa de apelido, tá? Esses 3 filhotes de Luís o Piedoso reivindicavam o cargo do papai e não chegaram a um acordo. Na verdade, chegaram sim a um tratado de Verdun, que resolveu a disputa pelo trono do pai. Luís ficou com a Germânia, Carlos ficou com a França e Lotário ficou com a Lotaringia. Então o reino franco ficou dividido entre Germânia, França e Lotaringia. Beleza? Vamos passar para o próximo slide. Última dinastia, a dinastia Capetingia. É a extinção da dinastia Carolíngia. Com Hugo Capeto, as coisas ficam mais sérias. Por quê? Porque com Carlos Magno, para expandir as fronteiras do reino franco, o Carlos Magno precisou da ajuda de muita gente, porque sozinho ele não ia conseguir vencer várias batalhas. Quando ele vence as batalhas com a ajuda dos grandes guerreiros medievais, ele vai, de certa forma, retribuir a ajuda que ele recebera, dando aos grandes guerreiros o maior de
todos os benefícios que pode existir na Idade Média, que era a terra. Doando terra, terra é benefício. Benefício era chamado de feudo. Dando feudo a um guerreiro medieval, ele acaba fazendo com que esse guerreiro medieval se transforme em um senhor feudal. É claro que essa doação não era simples assim, era feita vinculada à igreja, né? Essa relação era muito importante porque o feudalismo pregava isso. O capeta ele vai tentar tirar do poder dos senhores feudais e colocar o poder dos senhores feudais em suas mãos. Ele está tentando centralizar, então, todo o poder nas suas próprias mãos. É o início de um processo de centralização que vai dar origem ao absolutismo monárquico, mais lá para frente. Não é agora, não. Tá? Vamos passar ao próximo slide? Olha o feudalismo aí. O feudalismo é o sistema econômico que vigorou durante a Idade Média, é resultado da derrocada do Império Romano. Quando os romanos foram atacados pelos bárbaros, eles se fecharam com medo, né? A economia ela se ruraliza, porque a economia fechada ela passa a ser ruralizada, as pessoas passam a depender muito da terra. A dependência da terra acaba transformando a economia em uma economia de autossuficiência, não produz para sobrar, produz para só alimentar, né? Para subsistência. Nós temos uma sociedade dividida em ordens, sendo elas o clero, a nobreza e o campesinato, cada uma com a sua função bem definida. Não esqueçam disso, meus amores. Clero tem a função de rezar, de fazer as orações. O nobre protege das invasões bárbaras. O camponês vai lá trabalhar, produzir e sustentar todo mundo. O poder é descentralizado porque nós temos vários feudos e vários senhores feudais. Cada senhor feudal manda no seu feudo. Não tem alguém que manda mais. Existe um rei? Existe. Mas esse rei tem menos autoridade que um senhor feudal dentro do seu feudo. Ele pode até ter mais autoridade, só que o rei dificilmente estará em vários locais ao mesmo tempo. Esses locais, quem manda são os senhores feudais. Perfeito? As migrações bárbaras, como eu falei, causam um clima de insegurança dentro da Europa. E isso viabiliza a composição do sistema feudal. Por quê? Porque a terra passa a ser o maior bem na Idade Média. Por que a terra passa a ser o maior bem na Idade Média? Porque você se fecha num feudo. Você não pode sair do feudo. De onde você vai tirar sustento? Da terra. E a terra, então, é o maior bem porque é dela que que se pratica agricultura e que sustenta todo mundo. Então, quem tem terra, quem é dono da terra, é dono do poder também. Beleza? Vamos lá? A igreja, a maior potência da Idade Média, ela determina a cultura do período. Nós temos uma sociedade chamada de sociedade teocêntrica, onde Deus é o centro de tudo. A sociedade teocêntrica, então, todas as explicações para todos os fenômenos passam por uma explicação divina. Deus explica tudo. A Terra é assim porque Deus quer. Se uma bala cai no chão é porque Deus quer, né? Se uma guerra acontece é porque é vontade de Deus. Então Deus era o centro das preocupações do homem medieval. Não é por acaso, né? Uma sociedade que tem medo da morte, uma sociedade que está vivendo uma crise econômica muito grande, uma sociedade que vê a peste negra matar 1/3 da população, uma sociedade que percebe que os bárbaros estão invadindo de maneira violenta a região europeia, uma sociedade que está com medo, uma sociedade cristã e uma sociedade que está próxima da morte. Acredita na salvação e, claro, se apega a Deus. A igreja, que vai fazer a ponte entre o homem e Deus, passa a ser, então, a grande instituição que tem muito prestígio durante a Idade Média. Isso é que eu gostaria que vocês soubessem. Se existe uma sociedade fechada dentro dos feudos, e essa sociedade depende da produção da terra, e a produção é autossuficiente, não sobra, ou melhor, falta, muita gente morre de fome, de doença, ou de guerra, a morte é próxima. E quando a morte é próxima, nós aproximamos-nos de Deus. E quem controla tudo isso é a igreja, que faz a ponte entre o homem e Deus. Se eu sou cristão, eu acredito na salvação. E só quem dará a salvação para mim é a igreja. E por isso eu preciso caminhar de acordo com a igreja mesmo, obedecendo os dogmas que ela prega. Ok? Vamos lá? O clero tem sua origem lá no Império Romano, como vocês sabem, né? Com o surgimento do profeta Jesus Cristo, lá no governo de Otávio. O clero passa, com a entrada dos bárbaros, a ocupar espaço dentro dos reinos bárbaros, passa a converter os bárbaros no cristianismo, e aos poucos a igreja, convertendo-se os
se aproximando dos reinos bárbaros, a igreja se vinculando aos reinos bárbaros, que depois passarão a ser reinos cristãos, cada vez mais ela terá prestígio e se transformará na maior potência da Idade Média. Perfeito? Vamos mais uma vez, mais um slide. A estrutura do clero: nós temos o clero secular, formado por padres, diáconos, bispos, arcebispos e o papa, um subordinado ao outro, um cuida das paróquias, o outro cuida da diocese, a reunião das dioceses, a arquidiocese, e todos submetidos ao papa. Tudo isso é a estrutura do clero secular, mas existe um clero que vive a essência do cristianismo, é o chamado clero regular, formado por monges e abades, que valorizam a espiritualidade, que praticam a castidade, que dedicavam-se à caridade e ao voto de pobreza. Tudo isso, essência do cristianismo pregada por Jesus lá no começo dessa história. Eles serão responsáveis pela conversão dos bárbaros ao cristianismo. Eles terão a função de preservar a memória do cristianismo, deixar que ela suma ou que ela se perca no meio de toda o descalabro moral que a igreja vem passando por conta do clero regular, do clero secular, tá? E aí nós temos algumas ordens que surgem nesse momento, dos franciscanos, beneditinos e dominicanos, que até hoje na nossa sociedade fazem coisas muito boas para pessoas carentes, né? Ou seja, os franciscanos, os beneditinos, os dominicanos têm a função de praticar o cristianismo na essência, a essência pregada pelo nosso profeta Jesus, tá? O poder sobre as forças terrenas. Vamos lá. Movimentos de reforma, a igreja começa a perceber que está fazendo coisa errada, e aí nós vamos ver que surgem os questionamentos. Diante do questionamento, surgem algumas reformas dentro da igreja, a proibição dos padres, por exemplo, a terem filhos ou a se relacionarem com mulheres. Há também um grande problema porque bispos interferem em política, políticos interferem dentro da igreja, e aí a concordata de Worms vai resolver a questão das investiduras, né? Ou seja, o poder político investindo no poder religioso e o poder religioso investindo no poder político. Isso não pode, e a concordata de Worms vai resolver esse problema, definindo os espaços entre o poder político e o poder religioso. Bem, para finalizar, nós temos as críticas ao clero. Essas críticas são visões de mundo que contestam o poder da igreja e as ações da igreja. Essas heresias, que são movimentos que opõem-se aos dogmas da igreja, serão seriamente perseguidos pelas autoridades religiosas. Destaque para os movimentos hereges de valdenses e albigenses. Pedro de Valdo, líder dos valdenses, e albigenses é um movimento que surge na cidade de Albi, na França, que também será contestadora do modo de vida dos clérigos e dos dogmas praticados pela igreja. Perfeito? Bom, reação do clero. O clero, diante dos movimentos heréticos, vai reagir. E reage criando o Tribunal do Santo Ofício, que seria a perseguição aos hereges, que praticam uma sorte de vários ritos de perseguição e punição aos hereges. E essa impopularidade do clero vai abrir espaço para que surjam reformas dentro da igreja ou dentro do cristianismo, dando origem às religiões protestantes. Mas as religiões protestantes nós vamos falar na próxima aula, porque agora é hora de descansar. Um beijo e um abraço do Santista professor, campeão mundial, professor Rafael. Um grande abraço para vocês. Até lá.